igreja, a paz do Senhor, amém? Como foi apresentado pelo pastor, eu sou o chefe Alan, atualmente presidente da Federação de Escoteiros Tradicionais do Brasil. Pela glória do Senhor, Ele tem me colocado à frente de um grande trabalho, de um trabalho missionário, de um trabalho que não tem sido fácil, mas que no final sabemos que todo o nosso trabalho é para a honra e glória do nosso Senhor. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia numa passagem muito conhecida, Mateus 28, versículo 19 e 20. Uma passagem que reafirma o que foi dito por todos os apóstolos nos seus evangelhos na última aparição de Jesus para os discípulos e também reafirmando a missão que a Igreja Assembleia de Deus Imperatriz tem. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se nós olharmos pouco a pouco esses dois versículos, nós nos indagamos várias vezes. Ide, não ir à toa, não ir ali, não ir acolá. Ide segundo a vontade de Deus. Nós não devemos fazer a nossa vontade, nós devemos fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, pois aqui nós somos meras criaturas de Deus. Fazer discípulos, discipular, seria apenas levar a palavra? Seria apenas dizer a palavra? Não, discípulo é cuidado, discípulo é ensinamento, discípulo é amor. Se eu vou discipular alguém, eu tenho que me doar. Como Jesus discipulou os apóstolos? Através do seu próprio exemplo. Como nós vemos várias vezes na Bíblia, Jesus se portou de formas que o humano não se portaria. Ele foi Deus. E nós temos que ser imitadores de Deus. Temos que ser imitadores de Jesus. Não temos que colocar nosso coração nas nossas ações. Temos que perguntar: Senhor, o que tu farias em meu lugar? O que eu tenho que fazer para poder honrar a Ti? Nós temos que ir a todas as nações. Podemos fazer missão no outro bairro? Podemos. Podemos fazer missão dentro da família? Podemos. Podemos fazer missão do outro lado do mundo? Também podemos. Se nós estudarmos bem a palavra, a primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos, foram quando eles começaram a pregar para outros. Os discípulos que foram e pregaram para judeus não tiveram tanto sucesso imediato. Em Antioquia, na igreja primitiva, foi a primeira vez que eles viram ali estão os cristãos. Por quê? Porque lá se via Cristo, viam a pessoa de Cristo, não se via ali as pessoas, a vontade do ser humano. Batizando em nome de Deus Pai, todos nós somos criados por Deus. Tudo debaixo do sol, até o próprio sol, é de Deus. Então, nós temos que batizar em nome de Deus, que criou tudo, em nome do seu Filho, que foi Jesus que nos salvou, que veio para, através da cruz, levar todo o nosso pecado, e com aquilo que nos foi deixado depois da vida do Filho, o Espírito Santo, o qual nos renova cada dia com a sua chama. Se nós pegarmos e formos ver a história da igreja cristã, da igreja primitiva, a história da nossa igreja, digo nossa igreja porque eu também sou assembleano, eu sou da Assembleia de Deus de Tabatinga, nós estamos debaixo da mesma direção, do mesmo pastorado, porque Deus nos uniu assim. Se nós pegarmos a história da Assembleia de Deus, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram para o Brasil, eles vieram sem apoio humano, mas Deus tocou o coração deles, foi revelado a eles, para eles dizer: vá para o tal de Pará. Nem isso eles sabiam o que era. Na língua deles, no inglês, no sueco, eles sabiam Pará. Se ele pegasse um dicionário, ele iria ver Pará. Eu vou Pará onde? Pará. E eles vieram para cá.
estavam numa igreja batista, porque chegaram sem fundos. Não tinha uma igreja abençoada como essa que mantém missões. Eles estavam sem fundos, foram para a igreja batista. Começaram, o Rick Grant começou a pregar e aquilo incomodou. O jeito da Assembleia ser incomodou naquela época. E ele foi proibido de pregar. Ele pregou durante uma semana. No final da semana, o pastor da igreja se retirou, fez uma reunião com os membros e falou: aqueles que estão a favor do Deus da forma que o Vitor prega, se levantam. Daí, 18 saíram. Dos pontinhos, 18 se levantaram e saíram. Eu sigo a Deus. Eu sigo um homem, não sigo uma igreja. Eu sigo a igreja de Cristo. E saíram. E esses começaram lá em 1911, lá, ó, a Assembleia de Deus, que hoje nós vivemos. Já em 1913, já depois de 1911, 2 anos depois praticamente, a igreja enviou missionário. Mal nasceu. Nossa igreja mal nasceu, já estava enviando missionário de volta. Vieram missionários já estavam rodando, porque reavivou a chama, o Espírito Santo fez mover isso. O pastor Blasco foi o primeiro missionário da Assembleia de Deus a sair do Brasil. Porque Deus quis, vá, faça a missão. Vieram, se fizeram a parada, vá. É tua vez de levar. Como é cada um de vocês terá o seu tempo, a sua hora de ser chamado. No Maranhão já, em 22, após que ele tinha chegado, em 22, a Assembleia de Deus, mesmo perseguida, que quem conhece a Assembleia de Deus aqui no Maranhão sabe que ela foi perseguida, a Igreja Católica, outras igrejas, não vou citar, perseguiram, quebraram templos. Mas em 22, Jesus, Deus sabe muito bem o que faz. Deus levantou alguns militares para dar à frente. Levantou um cabo, levantou um tenente, que fez o quê? Mostrou Deus, não estou aí, mas esse mundo é meu. Não é de vocês, não adianta fazer o que vocês querem, quem vai fazer sou eu. E com essa rusticidade do militar, Deus fez com que a obra da Assembleia de Deus continuasse. Porque o militar não é fraco. O militar não fica murmurando nos cantos. O militar se põe prontamente à disposição. O militar corrige a ação, a sua atitude no momento que ele é efetivo. Se nós somos advertidos por Deus toda hora Deus nos adverte: irmão, ó, meu filho, você está errado. O irmão, ó, irmão, você está errado. E nós às vezes nos levantamos: quem é aquele irmão para falar de mim? Ele não é nada. Deus usa até uma mula para falar de gente. Nós temos que estudar, confessai uns aos outros os vossos pecados. Nós temos que abrir nosso coração dentro da nossa congregação, para que assim nós possamos crescer, para que eu possa, a próxima vez que for errar, eu possa pegar, olhar: eita, aquele mundo chamou atenção, não quero que ele me chame a atenção. Mas no fundo é o que é coração divina. Lembrando, Deus usa as pessoas para nós. Em 52, o pastor Plínio começa o trabalho aqui da Assembleia de Deus. Com 16, só 16. Quantos nós temos aqui? Nós temos mais de uma centena sentados aqui. Graças a uma pessoa que discipulou 16, que tem